e não consigo dar dois temas de uma só vez, por se tratar de temas tão profundos que necessita de pelo menos 50 minutos a uma hora. Então, nós vamos falar hoje, o tema da nossa mensagem de hoje é muito importante. Nós vamos trabalhar esse tema hoje, e o tema da mensagem é exatamente: a vida nesta terra não é permanente. A vida nesta terra não é permanente. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler juntos o versículo 27. Hebreus 9, 27. Eu quero pedir para os preciosos, alguém aqui que está conosco na sala do Zoom, e publicando os versículos, pode ser em português, pode ser em espanhol. Eu vou estar muito agradecido com o seu serviço, está bem? Muito obrigado. Esse é o ministério do profeta Elias, é um servo de Deus, ele é o líder desse ministério. Ele começou no Quênia em 2003, e esse ministério hoje, ele já tem alcançado praticamente todos os países da Terra. Nós estamos alcançando praticamente 207 nações com as mensagens que são faladas diretamente do Quênia pelo Dr. David Auer. O seu nome é Dr. David Auer, e ele é conhecido como o profeta Elias, está bem? Então, as mensagens que são faladas têm um alcance assustador. Todas as nações estão escutando, estão ouvindo. Nas mídias sociais, as mensagens chegam a uma média de aproximadamente 200 milhões de pessoas por semana são alcançadas cada mensagem. Repetindo, aproximadamente 200 milhões de pessoas por semana estão ouvindo as mensagens. Isso equivale a uma média de 800 milhões de pessoas por mês estão ouvindo as mensagens do Dr. David Auer. Por se tratar de mensagens extremamente sérias, que preparam um povo para o arrebatamento, então há uma necessidade em todo o planeta. Há pessoas sedentas, aqueles eleitos de Deus estão sendo encontrados com essa mensagem. Então o foco desse ministério é exatamente esse, é preparar de fato a igreja para o arrebatamento. E essa mensagem está chegando nos quatro cantos da terra. Está se cumprindo Mateus 24, o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada para testemunho a todas as nações, então verá o fim. É apenas para testemunho. O evangelho do reino é exatamente o evangelho do arrependimento. Nós, então, somos levados por este mensageiro, por meio das suas mensagens, a um arrependimento profundo. E o arrependimento traz o sangue de Jesus, e o sangue nos mantém em uma posição santa diante de Deus, em uma posição justa diante de Deus. Por favor, nós queremos encorajar você a buscar mais nas nossas, desse servo de Deus, nas redes sociais, nas nossas mídias sociais. Você vai encontrar os canais oficiais do ministério em mais de 30 idiomas. Então, sim, agora podemos começar no mais poderoso nome de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então nós temos um versículo extremamente chave nesses dias aqui. Todos os homens está ordenado, ou seja, já foi determinado. Se
você vai morrer uma vez, isso quer dizer que você tem apenas uma vida. Você tem apenas uma oportunidade nessa terra. Isso é muito significativo. A vida nesta terra não é permanente, é temporal. Se nós, ao lermos esse versículo, vemos que já foi ordenado nós nascermos uma só vez, termos somente uma vida nessa terra e depois morrermos, então quer dizer que nós precisamos fazer muito bem, focando na eternidade o tempo que temos nessa terra. Você precisa usar bem os dias que ainda te resta para garantir sua eternidade com Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você está administrando o seu tempo que ainda te resta nesta terra? São dois aspectos. Ou você vai encontrar o arrebatamento, ou você vai encontrar a morte. O arrebatamento eu vou falar mais adiante. Mas agora vou focar a morte, o primeiro item deste versículo. Como nós estamos vivendo, sabendo que pouco tempo nos resta. Então, neste versículo, mostra para nós que nós precisamos trabalhar muito bem a nossa eternidade. Nós precisamos usar muito bem o nosso tempo, porque já foi determinado que nós vamos deixar essa terra. Já foi determinado por Deus que todos nós vamos morrer. O tempo nesta terra é bem curto. Muito, mas muito curto. Tudo o que me acontece nesta terra é para tirar o meu foco do reino de Deus. É para me tirar daquilo que é importante, daquilo que é permanente. Quando nós olhamos o dia de hoje, a semana passada, o mês passado, os primeiros meses desse ano e toda a nossa vida, nós vamos ver que nesta terra tudo coopera para nos levar a perder o foco da eternidade. Nós estamos vendo um inimigo extremamente preparado. Satanás, ele é um anjo caído e ele é um grande estrategista. Ele conhece muito bem a humanidade porque ele já está confundindo a humanidade há aproximadamente 6.000 anos. E ele sabe exatamente como fazer. Ele sabe exatamente como atrasar o homem, como tirar o foco do homem do plano original de Deus e levar o homem a se perder nesta terra, colocar o coração do homem nas coisas dessa terra, colocar o coração do homem para amar esta terra, para fazer projetos nessa terra, para sonhar com essa terra. Ele é um grande estrategista. E agindo assim, em um coração fértil, ele vai arrastar muitos para a tribulação e depois para a grande tribulação, até fazer todos eles ser arrastados para o inferno e depois para o lago de fogo, um lugar que ele vai estar por toda a eternidade. Isso é muito grave. Eu gostaria de ler agora Eclesiastes capítulo 11, o versículo 3. Quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore debruce para o sul ou tombe para o norte, onde cair, ela permanecerá. Eu estou lendo agora a versão New King James. Então, aqui na parte B desse versículo, nós vemos o exemplo assustador de uma árvore. É terrível.
Se nós olharmos uma grande árvore na selva amazônica, aquelas árvores centenárias, quando chega o momento da morte, a morte vai visitá-la. Elas foram feitas do pó da terra e ao pó elas vão voltar. Toda a vida criada por Deus nessa terra, ela veio do pó da terra. E toda essa vida vai voltar ao pó. Mas, neste versículo, mostra que a posição que a árvore cair, ela vai permanecer. Se ela cair para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, ela permanece aí. Isso está mostrando que, no momento que a morte nos visitar, ou nós vamos para o céu ou para o inferno, ou nós vamos para o norte ou para o sul. Se a morte nos pegar em pecado, nos pegar em rebelião, se a morte nos alcançar em roubo, é para lá que vamos, o inferno. Não é trevas exterior, é o inferno. E ainda, ela vai nos alcançar. O temor do Senhor nos faz saber que o Senhor pode arrancar cada um de nós da terra a qualquer momento. A questão agora é como eu vou me preparar. Como eu vou me preparar porque a morte vai me alcançar ou o arrebatamento. Isso é muito, muito assustador. O céu ou o inferno, de qual lado da eternidade você vai cair? Irmãos, isso é muito grave. É uma advertência muito grave para nós. Nós precisamos estar atentos. O tema da mensagem, a vida nesta terra não é permanente. Oh, Senhor, meu Deus, isso é muito assustador. As pessoas vivem suas vidas nesta terra sem se preocupar com a eternidade. Eles não estão focando na eternidade. Mas no versículo de Hebreus 9, 27, nós vimos, e assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Quer dizer que nós vamos viver nesta terra uma só vez, mas vamos morrer uma só vez. Isso é muito assustador. No final, nós vamos falar da parte B desse versículo. Os que estão vivos, nós que estamos vivos, devemos nos preparar muito bem para a nossa eternidade. Quando a morte chegar, vai ser tarde demais para nós. Quando esse dia chegar, já não vai dar mais tempo de nos prepararmos. Eu quero me preparar, por favor, me dê mais uma chance. Isso não pode mais acontecer. Em 2 Coríntios, capítulo 5, eu gosto muito desse versículo, ele é um versículo muito temeroso. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 9 fala assim: é por isso que também nos esforcemos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então aqui mostra a pessoa de Cristo nesse versículo. No 10, porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nosso único propósito agora precisa ser agradar a Jesus, viver para Jesus, se consagrar para Jesus, no corpo ou fora do corpo, em uma base diária de consagração absoluta, abandonando o pecado,
abandonando a injustiça, as rebeliões, abandonando toda a imoralidade sexual, toda a apostasia e tratando de viver uma vida santa e justa. Se voltar totalmente ao Espírito e viver somente para o Senhor, para agradá-lo. Viver Cristo intensamente nesses dias. Viver Cristo em nossa humanidade. Viver Cristo em nosso espírito regenerado. Viver Cristo em nossa alma, como a nossa pessoa que nos substitui completamente. Se vivermos nessa terra, ainda enquanto não morrermos, temos que viver para Cristo. Mas se morrermos ainda na eternidade, nós temos que viver para Cristo. Eu gostaria de ler também Romanos, capítulo 14, versículo de número 8. Por favor, abram comigo. Romanos 14, versículo 8. Porque se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esse tem que ser o sentimento de alguém que está se preparando para deixar essa terra. A vida nesta terra não é permanente. Nós precisamos agora viver por aquele que morreu, nos comprou e nos resgatou da condição caída que estávamos em Adão. Nós precisamos focar nesta terra somente para viver Cristo, enquanto estivermos nesta terra. Mas vivendo Cristo aqui, nós estamos totalmente do Espírito, sempre se arrependendo, sempre confessando os nossos pecados e não voltando a fazer mais, a praticar mais aqueles pecados que nós praticávamos antes. Todos nós vamos precisar ir ao tribunal de Cristo. Há consequências para as obras que não glorificam a Deus em seu corpo. Eu precisava falar um pouco destas obras hoje, mas não vou conseguir tempo. Eu espero ter essa semana ainda mais uma mensagem sobre o galardão por meio das obras produzidas no corpo. Que o Senhor me ajude nesse tempo. Mas no aspecto da vida, nós estamos vendo a importância de vivermos uma vida com Cristo, uma vida em Cristo. Porque mais cedo ou mais tarde, a vida nessa terra, para mim e para você, vai terminar. Nós precisamos nos preparar seriamente para esse dia. Nós vimos também, eu quero ler esse versículo, Eclesiastes, por favor, abram comigo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Uma vez mais, Eclesiastes 12, versículo 7. O pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Em outras palavras, nós estamos vendo aquilo que veio do pó vai voltar ao pó. Aquilo que foi criado do pó da terra, não apenas o homem, mas toda a vida nessa terra vai voltar ao pó. Mas o espírito, ele vai para o tribunal. Ele vai precisar passar pelo tribunal. Isso é uma outra mensagem que nós vamos encontrar um tempo para falar. Agora, por que nós estamos nessa situação? Eu quero ler mais um versículo. Vocês perceberam que eu estou lendo bastante versículos nesse início. Quero ler com os senhores Gênesis capítulo 3. Esse versículo é muito poderoso. O versículo 19. Aqui nós vemos uma situação muito triste, uma situação de condenação. Gênesis 3:19 fala exatamente assim: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Oh, que momento triste! O pecado
entrou em Adão, entrou na humanidade e nos trouxe exatamente para fora do jardim do Éden. A condenação veio junto com a morte e nós já nascemos caídos, condenados à morte. Por isso que Jesus Cristo vem abrindo um novo caminho para nós. Nós precisamos abraçar, nesses dias, o presente da graça, a lei da graça que veio para nós como o sangue de Jesus, para nos limpar, nos reconciliar e nos trazer de volta para o Pai. Mas é muito importante, Hebreus 9:27, a todo homem está ordenado a morrer uma só vez. E aqui em Gênesis 3 está muito claro, vai voltar para o pó. O que você é, a você que está aqui na sala do Zoom, essa grande quantidade de irmãos, você que está conosco no YouTube, você que está no Facebook, no Instagram, o que você é? Pó da terra. O Senhor soprou o seu espírito em você, mas nós, por a queda que temos constantemente, nós não merecemos nada a não ser o inferno. Nós não merecemos absolutamente nada. Se somos orgulhosos, não merecemos nada. Se somos vaidosos, não merecemos nada. Se somos pecaminosos, imorais, com uma conduta imoral, não merecemos nada. O que nós merecemos realmente é voltar para o pó da terra e depois sermos jogados no inferno. Por isso, amados irmãos, não pense de você mais do que o necessário. Não ame você mais do que todas as coisas. Não faça de você um ídolo, porque muitos estão fazendo o cachorro um ídolo, a televisão um ídolo, um jogador um ídolo, um político um ídolo, mas outra quantidade maior estão fazendo da sua própria pessoa um ídolo para você. Tome muito cuidado, porque nós estamos no meio de uma geração que ama a si mesmo, que tem um amor próprio por si mesmo, que pensa mais de si mesmo, que defende a si mesmo, que sempre está vendo que o erro está nas outras pessoas, que sempre está vendo que as outras pessoas é que são caídas, que sempre está vendo que é melhor do que as outras pessoas, que é superior aos outros, que pode fazer melhor, que pensa melhor, que vive melhor. Esse é um comportamento de alguém que se tornou um ídolo de si mesmo. Esse viver certamente vai arrastá-lo exatamente para a tribulação. Nós temos que tomar muito cuidado. Se arrependa agora, em nome de Jesus, antes que seja tarde demais. A consequência do pecado de Adão foi a morte. O reino de Deus está vindo. O Messias está vindo. Esta terra vai chegar ao fim. Não vamos brincar. Tudo está chegando ao fim. Inclusive, nós também. Não vamos facilitar. Não vamos deixar para depois. Eu vou viver uma vida santa depois. Eu vou viver uma vida justa depois. O Senhor, Ele precisa me perdoar depois. Não pense assim. Há um limite da graça. Se nós seguirmos abusando da graça, nós vamos ter sérias consequências. Abram comigo Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus capítulo 10. Esse versículo é muito chave e é muito temeroso. Eu tomo esse versículo para mim, Hebreus 10, o versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado. Eu vou repetir, Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por favor, siga lendo esse texto até o versículo 31.
Então, uma vez que nós recebemos o Senhor genuinamente, e nós seguirmos pecando, seguirmos no pecado, aqui diz que já não resta mais sacrifício pelo pecado. O limite de Jesus pode chegar ao fim para nós. Irmãos, todos os dias, pessoas saem para trabalhar e não voltam nunca mais para suas casas. Eu estava recentemente considerando na Turquia, aquele terremoto que foi profetizado que viria na Turquia. E naquela madrugada, depois das 3 horas da madrugada na Turquia, aquele terremoto extremamente forte, ele sacudiu aqueles edifícios que não tinham uma boa construção, uma boa estrutura, uma boa fundação, e as pessoas estavam dormindo. Milhares estavam dormindo. Era uma noite como as outras noites. Era uma noite igual. Seguro que eles trabalharam, as mães, a maioria ficou em casa com as crianças, aqueles que têm crianças. Eles jantaram, provavelmente alguns viram televisão, outros brigaram, outros cometeram pecados e foram dormir. Para eles pensaram que iam ter uma manhã. Mas quando aquele terremoto veio na madrugada, os pegou dormindo e os esmagou a todos. Eles não tiveram uma chance de se arrepender, com exceção de alguns casos que foram resgatados, mas muito poucos. Por isso, amados irmãos, não vamos brincar com o pecado. Não brinque. Ali, aquela árvore na Turquia, do lado que ela caiu, ela vai permanecer. Aquelas pessoas jamais imaginaram que teria um terremoto naquela madrugada e que naquele dia seria a última noite deles nesta terra. Isso é muito assustador. Nós precisamos tomar esses exemplos para nós e não seguirmos no pecado, porque não sabemos se o Senhor, ele vai arrancar o nosso fôlego de vida a qualquer momento. E pode ser tarde para nós. Seguir pecando deliberadamente já não resta esperança. A morte é inevitável. Toda a humanidade tem que passar pela morte. Você precisa começar a pensar na vida longa, a vida eterna. Você precisa começar a planejar como entrar nesta vida eterna. Nesta terra você vai viver somente uma vez, uma vida, uma oportunidade. Deus já estabeleceu assim. As pessoas estão desperdiçando esta oportunidade com a imoralidade sexual, com os pecados de luxúria sexual, cobiças sexuais, desejos sexuais. As pessoas estão desperdiçando esta oportunidade, buscando o conforto nesta terra, buscando os projetos desta terra. Elas estão sonhando com essa terra. Elas estão planejando uma vida boa nessa terra. Elas estão orando para que mude um político e entre o outro, para que elas tenham uma vida boa nessa terra. A minha pergunta para você é: você é esta pessoa? Você está planejando desta maneira? Se isso estiver passando no seu coração, eu quero te advertir, arrependa-se em nome de Jesus. O Messias está vindo. Todos nós somos exilados. Irmãos, essa palavra toca muito em meu coração. Todos nós somos exilados nesta terra. Somos peregrinos nesta terra. Nós somos inquilinos nesta terra. Precisamos nos preparar muito bem para uma transferência de reino. Você entende isso?
não é permanente a vida nesta terra. Eu vou explicar mais adiante. Quero ler antes de seguir 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Eu quero ler esse versículo na New King James. Uma vez mais, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Você pode ler também o versículo 12. Fala assim, o versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vós absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. O que nós somos? Você é um peregrino? Você se considera um estrangeiro? Ou você se considera alguém desta terra? Alguém que tem o lar permanente nessa terra? Alguém que ama essa terra? Então, na parte B desse versículo, Pedro é muito claro em dizer: vocês precisam se abster das paixões sexuais, as paixões carnais. Isso envolve todas as obras da carne de Gálatas capítulo 5. Para alguém que vive como um peregrino e um estrangeiro, alguém que se considera que é simplesmente um inquilino nessa terra, ele já decidiu abrir mão da carne. Ele já não quer mais seguir pecando. A vida de um inquilino estrangeiro é estar se preparando todo o tempo para deixar essa terra. Sair desta terra. Abandonar esta terra, ou pela morte, ou pelo arrebatamento. E aqui, então, ele diz, devemos deixar os desejos da carne. Um estrangeiro aprende a crucificar a carne. Você ainda tem pensamentos sexuais durante o dia? Você tem pensamentos sexuais à noite? Você cobiça? Como estão as suas vestimentas? Você tem usado, as irmãs, roupas apertadas, curtas, para mostrar a anatomia do seu corpo? Para despertar a cobiça nos olhos dos homens? Ou para despertar a cobiça nos olhos de outras mulheres? Porque agora o lesbianismo está por toda parte? Ou você tem buscado cobrir o seu corpo melhor? Você tem procurado viver como uma peregrina nesta terra? Como estrangeira? Você tem se vestido como alguém que está pronto para deixar essa terra? Como você tem se vestido? Aos homens também. Ou você pensa que o evangelho da graça, Jesus já fez tudo, eu posso estar de qualquer maneira, não me importa se as pessoas vão olhar para mim e vão pecar? Ou você é daquelas que ama a vaidade, que faz de tudo pela vaidade, para estar bem nessa terra, para ser reconhecida nesta terra, para tirar uma foto feliz e colocar nas suas redes sociais tão feliz? Mas por dentro o pecado está consumindo tudo. E aqui ele está dizendo a uma voz que sempre está falando: você é um peregrino nesta terra, você é um estrangeiro nesta terra, você é um exilado nesta terra, você não pode se acomodar nesta terra, como se fosse seu lar permanente. Há uma voz que está falando com você constantemente, te despertando quem você é. E essa voz vai lutar até o último momento do arrebatamento. Vai lutar para que você abandone o pecado,
para que você abandone a vaidade e para que você se volte totalmente para o evangelho da cruz e do sangue. Isso é muito grave, é uma advertência grave para aqueles que querem ser arrebatados. Devo me arrepender totalmente. Esse é o momento de nós nos voltarmos ao Senhor. Eu estava recentemente no Brasil. Nos últimos meses, eu fui 3 vezes, tive a oportunidade de ir 3 vezes no Brasil. Nos últimos 9 meses, eu fui 3 vezes lá. E dessa última vez eu estava em um Uber e eu tive a oportunidade de tomar dezenas de Ubers. Eu fiquei 23 dias no Brasil e todos aqueles Ubers eu pregava o evangelho para eles. Eu tinha ali uma corrida de mais ou menos 10 a 15 minutos, então eu tinha um tempo e eu não desperdiçava esse tempo. E a pergunta que eu fazia para eles sempre era: se você morrer agora, você crê que você entraria no céu? Me fale por quê. Então alguns diziam, porque eu sou uma pessoa boa. Outros falavam, porque eu dou dízimo. E outros diziam, eu não mato ninguém, não roubo. Mas isso não são motivos para você entrar no céu. Os pagãos, as nações, a maioria já fazem isso. E fazem até melhor do que os cristãos. O padrão para entrar nos céus, primeiro é o arrependimento. É você reconhecer que você é um pecador. Que você peca todo momento. Que você pecou toda a sua vida. E você trazer um arrependimento com sinceridade. Não uma vez, mas você tomar o arrependimento agora como o seu viver. Como a base do seu viver. E você tratar de se arrepender constantemente. Os que vão ser arrebatados, você os identifica exatamente assim, porque eles estão sempre se arrependendo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que fala línguas, não é uma pessoa que cai no chão. De acordo com esse versículo de João 16, a partir do versículo 8, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vive se arrependendo. Porque é o Espírito que convence. Se o Espírito está presente nessa pessoa, se o Espírito ele permanece nesta pessoa, uma das missões mais importantes do Espírito Santo, primeiro, é convencer do pecado. É uma pessoa que está totalmente aquebrantada, que vive chorando, que vive se arrependendo, que vive reconhecendo a sua condição pecaminosa. Essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Essa pessoa está cheia de Deus. Essa pessoa vai subir no arrebatamento. Mas se a morte encontrar, essa pessoa vai entrar nos céus. Ela vai estar no seio de Abraão, mas ela vai para o céu, e depois ela vai governar os 1000 anos, e depois ela vai para Nova Jerusalém. Isso é muito, muito importante nesse momento. Muito importante. A morte é totalmente inevitável. Melhor você pensar e se preparar para a vida depois desta. Você precisa se preparar para a vida depois desta vida. Para você entrar a ter um curso superior. Você tem que estudar, se você quer ser médico, 5 anos, mais um de residência, depois talvez fazer uma especialização em uma área. Se você quer ser um advogado, então você, para receber um diploma nesta terra, você precisa pagar um preço, se dedicar muito bem. E quanto à nossa entrada na vida eterna, aqueles que não estão levando a sério
vão ser rejeitados naquele dia. E a condição é agora a santidade. Nós vamos ver sobre isso mais adiante. Preciso me arrepender para que eu possa entrar no meu lar eterno. Preste muita atenção nesse ponto que nós vamos tratar agora. O fundamento da fé cristã é saber que esta terra é temporal. A salvação cristã, o evangelho deve ser o evangelho verdadeiro, deve enfatizar para você diariamente que esta terra vai chegar ao fim, que essa terra é temporária. Hoje nós estamos ouvindo outro evangelho, que prepara as pessoas para viver bem nessa terra. O evangelho da prosperidade. O evangelho que não repreende o pecado. O evangelho da injustiça. O evangelho da desigualdade social. O evangelho do amor ao dinheiro. O evangelho dos direitos humanos. O evangelho que prepara você para ter somente coisas boas nessa terra. O evangelho que te ensina a colocar Jesus na parede. Que ele é obrigado a te abençoar. Esse tipo de evangelho é perigoso. Nesse ponto, que já estamos chegando no final, ele vai enfatizar exatamente que o fundamento da fé cristã os líderes teriam que exatamente preparar as suas ovelhas dessa maneira. Avisar para elas, para todas elas, esse é o evangelho eterno. Essa vida vai terminar na terra, você precisa abandonar o pecado. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Essa teria que ser a mensagem dos púlpitos em todo o planeta Terra. Esse é o evangelho eterno. Esse é o evangelho da cruz e do sangue. Esse é o evangelho que prepara a igreja para a vinda do Messias. Esse é o evangelho que prepara as pessoas, se a morte chegar, eles estão preparados para entrar. O preço que foi pago por uma alma não dá direito de se pregar um outro evangelho dos púlpitos. É do púlpito que flui a vida ou a morte. Alguns grupos tomou somente o conhecimento, a letra morta, e estão conduzindo as pessoas por meios de ensinamentos de teólogos que já morreram, mas não conseguem repreender o pecado, não conseguem focar agora em preparar as pessoas fielmente. Entrou outras doutrinas, outros ensinamentos. E a minha pergunta para você é: nas mãos de quem você está confiando a sua alma? Nas mãos de quem você está confiando a sua eternidade, da sua família? Eu vou repetir esse tema. O fundamento da fé cristã é saber que esta terra é temporal, que esta terra vai chegar ao fim. Tudo é temporal aqui. A morte não é o fim. A esperança e a morte andam juntos. Então, quando você abre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, Paulo fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ali ele vai mostrar que a ressurreição de Cristo, ela venceu a morte. Que a morte, ela é simplesmente um dormir. É um dormir. Ela presta um serviço para os filhos de Deus. Ela vai ter que tirar as pessoas desse corpo. É ela que nos arranca desse corpo, por meio de um dormir. Agora, depois que sai desse corpo, é que a coisa, ou nós vamos tomar o caminho do seio de Abraão, ou nós vamos tomar o caminho do inferno. Depende
Que tipo de vida que nós vivemos aqui? Qual foram as escolhas que nós fizemos nessa terra? E eu quero mais uma vez dizer, abandone o pecado. Não viva pecando. Há consequências para o pecado. Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus derrotou a morte para os nascidos de novo. Para aqueles que genuinamente nasceram de novo. Vivem uma vida santa, separada, focado na eternidade. Quando Simeão e Ana, em Lucas capítulo 2, versículo 29 e o versículo 30, quando os pais de Jesus levaram aquela criança no templo e aqueles dois idosos estavam perseverando há anos, o Espírito Santo tinha falado que o Salvador de Israel, o Salvador da humanidade, viria a eles antes da morte os alcançar. E naquele dia, quando os pais trouxeram Jesus, aquele homem gritou: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. É como um arrebatamento ali. É um momento muito crucial ali. É quando as pessoas viram o Salvador. Ver o Salvador no aspecto mais relacionado com a santidade. É estar preparado constantemente. Nós não podemos ver o Salvador só uma vez. Nós, por meio de viver uma vida santa, nós vamos ver a Deus constantemente. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Ser puro de coração é ser santo, é se apartar do pecado, é se apartar da injustiça. Sem santidade, ninguém verá Deus. Alguém que está se arrependendo e não voltando a praticar os pecados, ele é alguém com um coração novo, ele é puro de coração, ele está diante do conselho de Deus, ele está diante de Deus, ele está no Espírito, ele está no Santo dos Santos. O reino de Deus veio, o reino de Deus governa aonde ele está. O Senhor está trabalhando em nosso viver para nos restaurar totalmente. Senhor, despeça o teu servo, os meus olhos viram. Esse é o padrão que nós precisamos ter quando chegar a nossa hora. Agora mesmo, tem uma geração brincando com o pecado. Há aí uma geração brincando com o pecado. Uma geração que não tem temor do pecado. Uma geração que despreza a Deus, que despreza a obra de Jesus Cristo. Uma geração que não se importa com o sacrifício na cruz. Uma geração que não quer saber do plano de redenção. Uma geração que são os filhos da serpente, que vivem para a serpente e não vivem para Deus. A morte vai chegar ou Jesus vai voltar. Prepara-se em arrependimento e santidade. Seja justo, volte ao temor, o juízo está vindo. Ele está vindo. E Deus, assim como ele fez com Noé, ele tinha um plano de redenção para Noé. Ele queria redimir Noé e toda aquela geração. Mas nós vimos que somente 8 entraram na arca. Então nós vemos em Noé a linha da redenção. Mas nós vemos também naquela geração a linha do juízo. E Deus, ele caminha exatamente assim. Ele apresenta a redenção. Uma maneira para nos livrar do juízo que está vindo. O verdadeiro evangelho, ele fala da redenção, mas ele também fala do juízo. Nós precisamos alertar a todos que o Messias está vindo. Nós precisamos alertar a todos que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Nós precisamos alertar a toda essa geração, abandone o pecado. Não brinque com o pecado. Porque se você peca hoje, você vai gostar do pecado.
O pecado vai vir como algo necessário para você. E você depois não vai conseguir deixá-lo. Você não vai conseguir abandoná-lo. O pecado vai destruir a sua eternidade com Deus. O pecado vai acabar com a esperança da redenção na sua vida. É um alerta que eu trago para você nessa noite. Tome muito cuidado. Por isso, eu quero finalizar dizendo: arrependa-se dos seus pecados. Você precisa viver uma vida de profundo arrependimento. Mas sempre assim. Aquilo que você se arrepender, trate de não fazer mais. Você precisa de libertação. Se você é alguém que tem facilidade para mentir, você se arrependa desse pecado, mas peça ao Senhor: me liberta desse pecado. Porque o arrependimento vai te limpar, mas a libertação, você vai ser incapaz de continuar mentindo. Se você é alguém que ama o dinheiro, tem o seu coração no dinheiro, você faz tudo pelo dinheiro, você é capaz de pisar nos irmãos por causa do dinheiro. O dinheiro é tudo para você. Se arrependa enquanto há tempo. Vai ao Senhor em profundo arrependimento e depois fala: Senhor, eu quero ser liberto do amor ao dinheiro. Todos os pecados precisam de arrependimento, mas precisam de libertação. Libertação. Quando você consegue vencer o amor ao dinheiro, quando você consegue vencer a parte sexual, e esses pecados, eles já não conseguem mais dominar a sua mente, o seu viver, você não apenas se arrependeu, mas você está liberto disso. Você está construindo a sua eternidade com Deus. Você começou em um excelente caminho. Você vai prosseguir. As suas vestimentas estão limpas e você permaneça em arrependimento. Permaneça chorando diante do Senhor até o arrebatamento. Mas se a morte vir, você vai estar preparado para encontrar com Jesus. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração por você. Você que está conosco nas redes sociais, você que está conosco também aqui na sala do Zoom, por favor, ore comigo essa oração. Você pode fechar os seus olhos com fé e orar comigo. Poderoso Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu decido hoje me apartar do pecado, me apartar da injustiça, me apartar de toda a maldade. Eu decido hoje abrir mão do orgulho, da soberba e da vaidade. Senhor, eu decido agora abrir mão de toda a apostasia. Eu me arrependo de todos os pecados que pratiquei, Senhor. Do fundo do meu coração. Senhor, eu tomo agora o sangue de Jesus como elemento para me limpar, para me justificar e para me reconciliar com Deus. Senhor, eu te recebo nesta noite como meu Salvador, como meu Senhor. Oh, Senhor, guia os meus passos para o reino de Deus. Esta vida não é permanente. A partir de hoje, eu decido focar na minha eternidade. Trabalhar mais a minha eternidade. Colocar o meu coração na eternidade. E viver para Cristo. Senhor, hoje, eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, por favor, você pode nos encontrar nas descrições dos nossos vídeos. Você pode também dar um like nessa mensagem.
para que nós possamos evangelizar mais pessoas, está bem? Você pode também compartilhar essas mensagens com alguém. E eu quero pedir para todos que estão na sala do Zoom, não saiam, que nós vamos começar agora a nossa celebração. Obrigado a vocês que estão conosco em todas as plataformas digitais. Muito obrigado por participarem conosco. Deus abençoe vocês. No mais poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém.